Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Isabel, tenho 38 anos e moro em um apartamento ensolarado em São Paulo, no bairro de Jardins, cheio de livros, plantas e pequenos detalhes que sempre me fizeram sentir que minha vida estava sob controle. Minhas manhãs costumam começar com o cheiro do café fresco, o som distante da cidade e a música suave que gosto de ouvir ao preparar meu dia. Gosto de rotina, organização e da sensação de que tudo está no lugar certo. Mas naquela manhã, minha vida previsível foi interrompida de uma forma completamente inesperada. O telefone tocou e, do outro lado, estava meu sobrinho Miguel, de 29 anos. A voz dele estava nervosa, hesitante, e eu percebi de imediato que se tratava de algo sério. Sempre tivemos uma relação próxima, mas Miguel raramente pedia ajuda para assuntos pessoais. Tia Isabel, eu preciso da sua ajuda. É só desta vez, prometo, disse ele, respirando fundo como se cada palavra custasse esforço. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando imaginar o que poderia ser tão urgente. Miguel, o que aconteceu agora? Perguntei, cautelosa. É a Clara, tia. Eu quero fazer algo especial para ela antes de viajar a trabalho para o Rio de Janeiro. Ela só volta no fim de semana, e eu não sei por onde começar. Fiquei pensativa. Sempre gostei de organizar surpresas, mas me envolver na vida amorosa do meu sobrinho parecia território desconhecido e delicado. No entanto, não consegui dizer não. Muito bem, Miguel. Vamos fazer isso. Mas aviso, se der errado, a culpa é sua. Falei, tentando soar firme, mas sorrindo por dentro. Miguel suspirou aliviado, e seus olhos brilharam com esperança. Ele começou a explicar o plano. Queria preparar algo inesquecível para Clara, algo simples, mas cheio de significado, que mostrasse o quanto a amava. Ele precisava da minha experiência para que tudo saísse perfeito. Enquanto ouvia, senti uma mistura de emoções: orgulho, ternura, nostalgia. Lembrei-me de quando Miguel era adolescente, correndo pela casa com ideias mirabolantes e exageradas. Agora, adulto, pedia minha ajuda para criar um momento inesquecível para a mulher que amava. Decidimos, então, começar pelo planejamento detalhado. Precisávamos escolher o local da surpresa, os elementos que fariam Clara se sentir especial e os pequenos detalhes que tornariam tudo memorável. Miguel estava tão nervoso que quase tropeçava nas palavras, e eu não pude deixar de rir da sua ansiedade. Tia, eu quero que seja perfeito, que ela sinta que eu pensei em cada detalhe, disse ele, com a voz trêmula. Escolhemos uma charmosa cafeteria em Vila Madalena, conhecida pelo ambiente acolhedor e decoração delicada. Pensamos em flores, cartas escritas à mão e pequenos presentes que refletissem os momentos especiais que Miguel e Clara compartilharam. Cada ideia era discutida com cuidado, e eu percebia a dedicação e sensibilidade de Miguel em cada gesto. A forma como franzia a testa, a maneira delicada como mexia nos papéis, o cuidado com cada escolha. Enquanto isso, eu sentia algo diferente. Isabel, sempre prática e controladora, se via envolvida em uma aventura inesperada, cheia de emoção, curiosidade e pequenos desafios que me tiravam da zona de conforto. Eu me surpreendia com a empolgação e a vulnerabilidade de Miguel, e isso despertava em mim sentimentos que há muito estavam adormecidos. Passamos a manhã inteira planejando, discutindo flores, cores, horários e detalhes da surpresa. Cada passo exigia atenção, mas também trazia risadas e pequenos momentos de cumplicidade. Miguel se mostrava mais aberto e vulnerável do que eu esperava, e eu, Isabel, sentia-me parte de algo maior do que apenas organizar um gesto romântico. Estava ajudando alguém que amava criar uma memória inesquecível. A cada nova ideia que surgia, sentia-me mais envolvida, mais conectada não apenas com Miguel, mas com a própria vida e suas possibilidades. O sol da manhã iluminava o apartamento, refletindo nas paredes e dando um tom quase mágico a tudo ao redor.
Era como se cada detalhe conspirasse para que algo especial acontecesse. Obrigado por acreditar em mim, tia, disse Miguel, olhando nos meus olhos. Ainda é cedo para agradecer. Vamos ver se conseguimos fazer Clara sorrir de verdade, respondi, sorrindo de volta. E assim começou nossa missão inesperada: criar algo inesquecível, cheio de cuidado e amor. Sem que eu tivesse ideia de como essa experiência mudaria não apenas o fim de semana deles, mas também minha própria vida. Cada detalhe planejado, cada decisão tomada, parecia preparar o terreno para algo maior. Algo que eu ainda não conseguia compreender completamente. Enquanto encerrávamos os primeiros preparativos, senti um misto de ansiedade e excitação. A surpresa estava apenas começando, e já prometia desafios, descobertas e emoções que ninguém poderia prever. Uma coisa era certa: este fim de semana seria muito mais do que um simples gesto romântico. E, sem perceber, minha vida começava a se entrelaçar com a deles de uma maneira que mudaria tudo, trazendo à tona emoções que eu há muito não sentia e preparando o caminho para acontecimentos inesperados. No dia seguinte, acordei cedo, com a sensação de que estávamos prestes a embarcar em uma pequena aventura que mudaria tudo. O sol entrava pelas janelas do meu apartamento em Jardins, iluminando os livros empilhados e as plantas que eu cuidava com tanto carinho. Miguel já estava à espera, impaciente, sentado à mesa com um caderno cheio de rabiscos e ideias. Bom dia, tia Isabel, disse ele, sorrindo, mas com os olhos ainda carregados de ansiedade. Bom dia, Miguel. Preparado para o caos que vem por aí? Respondi, rindo. Caos. Não, tia. Talvez seja um pequeno caos. Mas quero que dê tudo certo. Começamos a planejar os detalhes da surpresa. A cafeteria que escolhemos em Vila Madalena era perfeita. Pequena, charmosa, cheia de plantas, luz natural e aquele aroma de café fresco que sempre faz qualquer dia parecer especial. Decidimos que Clara não esperaria nada, então cada detalhe precisava ser pensado com cuidado. Flores, cartas manuscritas, pequenos presentes que tivessem significado e uma mesa decorada com carinho. Enquanto organizávamos a lista de tarefas, Miguel começou a se distrair com pequenos detalhes. Tia, e se ela não gostar da cor das flores? Perguntou, franzindo a testa. Miguel, você está exagerando. Clara vai adorar. Confie em mim. É o seu cuidado que conta, não apenas as flores. Apesar de minhas palavras, pude perceber que ele realmente se preocupava com cada mínimo detalhe. Era bonito ver o quanto ele se importava, e isso me fez sorrir. Lembrei de todas as vezes que ele, ainda adolescente, se preocupava em fazer as coisas certas, mesmo quando parecia impossível. Decidimos ir até a floricultura local para escolher pessoalmente as flores. Ao chegar lá, a loja estava cheia de cores e aromas, e Miguel parecia encantado, mas ao mesmo tempo perdido. Tia, e essas rosas, são muito vermelhas? Perguntou, segurando delicadamente um buquê. São lindas, Miguel, mas vamos escolher algo que combine com o estilo de Clara. Lembre-se do que ela gosta. Tons suaves, delicados. Enquanto caminhávamos entre as flores, comecei a perceber pequenos detalhes sobre Miguel que antes não havia notado. A maneira como ele segurava os buquês, como inclinava a cabeça ao pensar, a delicadeza de seus gestos. Tudo isso revelava um lado sensível e cuidadoso que me surpreendia. Com os buquês escolhidos, voltamos para o apartamento para organizar as cartas e os pequenos presentes. Cada carta era cuidadosamente escrita à mão, com palavras que demonstravam o carinho e a atenção de Miguel. Ele lia e relia cada frase, ajustando as palavras até sentir que estavam perfeitas. Tia, e se eu não conseguir expressar tudo o que sinto? Perguntou, com a voz baixa, quase tímida. Miguel, você já está expressando. O que importa é que vem do coração. Respondi, tocando seu ombro com um sorriso tranquilizador. Ao longo da manhã, rimos juntos de pequenas confusões.
Tinta que respingava, envelopes que se dobravam de forma engraçada, fitas que se enrolavam. Cada pequeno contratempo nos aproximava mais, e eu percebia que aquela missão não era apenas sobre Miguel e Clara, mas também sobre mim. Estava redescobrindo a alegria de planejar, de me envolver, de sentir emoção genuína com algo que não era apenas meu. Quando terminamos a preparação, fizemos uma pequena pausa. Miguel olhou para mim com um misto de ansiedade e gratidão. Tia, eu não sei o que faria sem você, disse ele. Você faria, Miguel. Mas estou feliz por estar aqui, respondi, sentindo meu coração aquecer de uma maneira inesperada. Enquanto isso, o tempo passava rapidamente, e eu sabia que cada momento contava. Precisávamos pensar também na chegada de Clara. O horário, a reação, a forma como ela descobriria cada detalhe. Planejar parecia simples, mas cada passo estava carregado de emoção, expectativa e pequenas doses de tensão. Tia, e se algo der errado na hora? Perguntou Miguel, olhando para mim com os olhos arregalados. Miguel, imprevistos sempre acontecem. O segredo é improvisar e manter a calma, disse, tentando soar confiante, mesmo sentindo um frio na barriga. À medida que o dia avançava, fomos organizando cada detalhe. A mesa decorada, as flores, as cartas, os presentes. Eu percebia que Miguel estava cada vez mais confiante, mas ainda havia um nervosismo delicado, aquele tipo de ansiedade que só aparece quando se quer realmente impressionar alguém que amamos. Enquanto colocávamos os últimos detalhes no caderno de planejamento, olhei para Miguel e pensei no quanto ele havia crescido, no quanto aquele simples pedido havia nos aproximado de formas inesperadas. Eu, Isabel, sempre tão organizada e prática, sentia uma empolgação que não sentia há anos. Estava participando de algo maior, algo que não poderia ser medido apenas pelos resultados, mas pela experiência em si. E foi nesse momento que recebi uma mensagem de Clara. Algo inesperado que mudou completamente nossos planos. Ela chegaria antes do previsto. Meu coração acelerou. Miguel olhou para mim, surpreso e preocupado. Tia, o que vamos fazer agora? Perguntou, com os olhos cheios de preocupação e ansiedade. Miguel, vamos improvisar. E, juntos, vamos fazer com que tudo fique perfeito, disse, tentando transmitir calma, embora sentisse o mesmo frio na barriga. A surpresa estava prestes a começar, mas eu ainda não sabia que esse desafio traria não apenas risos e emoção, mas também revelaria segredos e sentimentos que ninguém esperava. Cada detalhe planejado parecia preparar o terreno para acontecimentos inesperados, e eu sabia que aquela tarde seria inesquecível para todos nós. O sol da tarde iluminava suavemente as ruas de Vila Madalena quando percebemos que tudo estava quase pronto. As flores cuidadosamente escolhidas estavam dispostas sobre a mesa da cafeteria. As cartas manuscritas estavam alinhadas em ordem, e os pequenos presentes estavam embrulhados com fitas delicadas. Cada detalhe parecia perfeito, ou pelo menos é o que tentávamos acreditar. Miguel estava inquieto. Sentava-se, levantava-se, conferia cada item várias vezes, e de repente, parecia perdido entre a ansiedade e a empolgação. Tia, e se ela não gostar? Perguntou, quase sussurrando, com os olhos arregalados. Miguel, você já fez tudo com tanto carinho. Ela vai perceber. Mas lembre-se, o que importa é a intenção, não apenas a perfeição. Respirei fundo, tentando transmitir confiança, embora eu mesma sentisse um frio na barriga. Era estranho ver Miguel tão vulnerável. Ele, que sempre parecia tão seguro, agora dependia da minha orientação para impressionar a mulher que amava. De repente, o telefone vibrou. Era uma mensagem de Clara. Ela havia chegado mais cedo do que imaginávamos. Meu coração acelerou. Miguel, ela está chegando agora, disse, tentando manter a calma. O quê? Mas, tia, e se algo der errado? Ele respondeu, quase em pânico.
Respirei fundo e segurei seu braço. Vamos improvisar. Você vai ver. Tudo vai dar certo. Chegamos à cafeteria e, discretamente, começamos a preparar a mesa final. Miguel parecia prestes a explodir de nervosismo, mas eu conseguia ver em seus olhos aquela mistura de ansiedade e esperança que só aparece quando amamos de verdade. E então, ela entrou. Clara parecia surpresa, mas feliz. Seus olhos se iluminaram ao ver o ambiente decorado, as flores, os pequenos presentes cuidadosamente posicionados. Mas o mais importante foi perceber o esforço e a dedicação de Miguel. Miguel, ela disse, sorrindo timidamente, isso é incrível. Tentei fazer o melhor que pude, respondeu ele, quase sem fôlego, olhando para mim com um leve sorriso de gratidão. Enquanto observava a interação deles, senti uma pontada de emoção inesperada. Era impossível não se sentir tocada pelo cuidado e pela sinceridade de Miguel. Cada gesto, cada palavra mostrava o quanto ele se importava, e isso me fez perceber que aquele momento era maior do que uma simples surpresa. Era prova de um amor genuíno e da conexão entre duas pessoas. Mas, como em toda boa história, nem tudo saiu como planejado. Um pequeno detalhe escapou. Um dos presentes caiu discretamente no chão, fazendo um barulho que chamou a atenção de alguns clientes próximos. Clara olhou rapidamente, surpresa, e Miguel ficou vermelho, quase sem saber o que fazer. Tia, eu estraguei tudo, sussurrou ele, com um olhar desesperado. Não, Miguel, apenas improvisa. Mostre a ela o que é importante, seu carinho e sua dedicação, respondi, tentando acalmá-lo. Ele respirou fundo e, com um sorriso nervoso, se abaixou rapidamente para pegar o presente, entregando-o a Clara com um gesto que parecia transmitir toda a sua sinceridade. Ela riu levemente, tocada pela situação, e tudo se transformou em um momento ainda mais especial do que havíamos planejado. Enquanto observava, percebi algo que me surpreendeu. Minha própria emoção estava à flor da pele. Isabel, sempre organizada e prática, agora se sentia parte de algo mágico, algo que ia além de qualquer planejamento ou controle. Eu estava vivenciando um momento de pura humanidade e conexão, aprendendo com Miguel que os erros podem se tornar lições, e que a espontaneidade pode tornar as coisas ainda mais memoráveis. Após alguns minutos, Clara sentou-se, ainda sorrindo, e Miguel começou a ler suas cartas em voz alta, cada palavra cuidadosamente escrita, mas agora cheia de emoção. Ela ria, se emocionava e olhava para ele com um brilho nos olhos que iluminava todo o ambiente. Tia, Miguel disse, olhando para mim com gratidão, eu não conseguiria sem você. E eu não poderia estar mais feliz por estar aqui, respondi, sentindo uma mistura de orgulho e ternura que quase me fez sorrir sozinha. No entanto, enquanto todos pareciam imersos naquele momento perfeito, eu não podia ignorar um pressentimento estranho. Algo na expressão de Clara mudou por um instante, como se ela tivesse percebido algo que ainda não sabíamos. O pequeno detalhe passou despercebido por Miguel, mas não por mim. E naquele instante, enquanto a tarde avançava e o sol começava a se pôr, eu soube que a história estava longe de terminar. Pequenas surpresas, erros e emoções inesperadas ainda nos aguardavam. O que parecia perfeito tinha, na verdade, aberto espaço para segredos e sentimentos que ninguém ainda estava pronto para compreender completamente. O que Clara havia percebido? E como isso afetaria o momento que havíamos planejado tão cuidadosamente? Eu não tinha respostas, mas sabia que a tarde estava apenas começando e que os acontecimentos seguintes seriam ainda mais intensos, emocionantes e, possivelmente, transformadores para todos nós. O sol começava a se pôr em Vila Madalena, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto a cafeteria ainda se mantinha acolhedora e silenciosa. Clara estava sentada à mesa, sorrindo timidamente, segurando nas mãos as cartas que Miguel havia preparado. Aquele momento parecia perfeito, mas eu, Isabel, sabia que surpresas raramente saem exatamente como planejamos. Tia,
sussurrou Miguel, olhando para mim com leve desespero. Acho que esqueci de algo importante. O quê, Miguel? Perguntei, inclinando-me discretamente para ouvir. A chave do meu armário. Eu deixei lá dentro o presente maior que queria dar a Clara. E agora ela está aqui, disse ele, quase sem fôlego. Eu respirei fundo. Sabia que tínhamos poucos minutos e que Miguel estava à beira de um ataque de nervos. Ok, vamos improvisar. Primeiro, respire fundo. Depois, vamos pensar rápido. Falei, tentando transmitir calma, embora sentisse meu coração acelerado. Miguel fechou os olhos e respirou profundamente, tentando se recompor. Eu, por outro lado, rapidamente comecei a reorganizar a mesa, procurando maneiras de tornar o momento ainda especial sem que o presente esquecido fosse o ponto central. Enquanto Miguel tentava recuperar o controle, percebi Clara observando com atenção cada movimento nosso. Havia algo diferente no olhar dela, uma mistura de curiosidade e expectativa que eu não sabia interpretar completamente. Ela parecia perceber que algo estava acontecendo nos bastidores, algo que Miguel e eu estávamos tentando esconder. Clara, disse Miguel, um pouco hesitante, eu queria te dar algo maior. Mas, a vida decidiu brincar comigo hoje. Espero que isso ainda faça você sorrir. Ela sorriu, mas naquele instante notei um leve franzir de testa. Não era desaprovação, mas havia algo que chamava atenção. Uma expressão que revelava que ela havia percebido parte do imprevisto, mesmo sem saber exatamente o que era. Respirei fundo. A tensão aumentava, mas eu sabia que era o momento de agir rápido. Peguei discretamente alguns pequenos presentes que havíamos preparado e os organizei de maneira mais charmosa, enquanto Miguel recuperava confiança. Tia, você sempre consegue me salvar, disse Miguel, agora sorrindo com um misto de alívio e gratidão. Vamos apenas aproveitar o momento. Tudo vai dar certo, respondi, sentindo uma estranha mistura de empolgação e nervosismo. Miguel então começou a ler as cartas em voz alta. Clara ria, se emocionava, olhava para ele com olhos brilhantes. Cada palavra carregava sinceridade e dedicação. A tensão parecia se dissolver, e por alguns minutos, tudo parecia perfeito. Mas o destino tinha outros planos. Um dos clientes da cafeteria, distraído, esbarrou levemente na mesa, fazendo com que uma das flores caísse ao chão. Clara olhou rapidamente, surpresa, e Miguel corou, sem saber como reagir. Tia, isso é um desastre, sussurrou ele, quase em pânico. Não é um desastre. É apenas um teste de improvisação. Respire e continue. Respondi, tentando manter o tom firme. Miguel respirou fundo, se abaixou e pegou a flor, entregando-a a Clara com um gesto simples, mas carregado de significado. Ela riu, tocada, e o momento se transformou em algo ainda mais especial do que havíamos planejado. Enquanto observava, senti algo inesperado. Meu coração batia mais forte. Isabel, sempre prática e controladora, estava imersa em emoções que há muito não sentia. A tensão, os pequenos imprevistos, a vulnerabilidade de Miguel. Tudo isso tornava aquele momento mágico e humano. Depois de alguns minutos, Clara se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Miguel, fazendo-o rir timidamente. Eu observei, percebendo que havia um laço emocional profundo crescendo entre eles, reforçado pelos desafios e pequenas falhas que haviam vivido juntos naquela tarde. Mas nem tudo estava resolvido. Notei que Clara mantinha o olhar fixo em Miguel por alguns segundos a mais do que o normal. Havia algo não dito, uma questão que ela parecia guardar para si mesma. E, mesmo que Miguel não percebesse, eu senti que aquele pequeno detalhe poderia transformar a história de maneiras inesperadas. Enquanto ajudava Miguel a reorganizar a mesa para a última parte da surpresa, senti que algo maior estava prestes a acontecer. Algo que exigiria confiança, paciência e coragem de todos nós. A tarde ainda não havia terminado, e a história estava longe de seu desfecho.
Pequenas surpresas, testes e emoções ainda aguardavam, prestes a revelar novos lados de cada personagem. E foi nesse momento, com a luz do entardecer entrando pelas janelas, que percebi. A tarde perfeita tinha se transformado em um teste de confiança. Cada gesto, cada improviso, cada emoção estava preparando o terreno para acontecimentos que ninguém poderia prever. E uma pergunta pairava no ar. Seria Miguel capaz de lidar com tudo o que estava por vir? E Clara, o que realmente percebera naquele instante? O que parecia simples agora se tornava complexo. E eu, Isabel, sabia que aquela história estava apenas começando. O céu já tingia-se de tons alaranjados e dourados, e a luz suave do fim de tarde entrava pela janela da cafeteria em Vila Madalena, iluminando cada detalhe cuidadosamente preparado para a surpresa. Miguel estava sentado ao meu lado, visivelmente mais calmo, mas ainda com aquele brilho ansioso nos olhos. Clara estava à frente, sorrindo, com as cartas nas mãos e os olhos brilhando de emoção. Tia, sussurrou Miguel, segurando minha mão discretamente, eu não sei o que faria sem você. Eu também não saberia fazer isso sozinha, Miguel. Mas estamos aqui juntos, e isso já faz toda a diferença. Respondi, tentando transmitir confiança. Cada momento parecia perfeito, mas havia algo no olhar de Clara que eu ainda não conseguia decifrar completamente. Um misto de surpresa, gratidão e curiosidade. Ela parecia prestar atenção em pequenos detalhes que Miguel e eu considerávamos imperceptíveis. Miguel começou a entregar os presentes restantes e ler as últimas cartas em voz baixa, mas Clara interrompeu-o com um sorriso leve e um olhar intenso. Miguel, isso é muito lindo, mas eu preciso te contar algo antes que termine, disse ela, hesitante. Meu coração disparou. Algo me dizia que a tarde, que até então parecia um conto perfeito, estava prestes a ganhar um novo rumo. Miguel olhou para ela, confuso e preocupado, e eu senti que o instante decisivo havia chegado. O quê, Clara? Perguntou ele, tentando soar calmo, mas a voz traía sua ansiedade. Ela respirou fundo e, por um instante, tudo ficou em silêncio. Até os sons da cafeteria pareceram desaparecer. Então, com um sorriso tímido, mas decidido, ela disse: eu queria te mostrar antes. Algo que talvez mude a nossa história. Miguel franziu a testa, mas manteve o olhar atento. Clara abriu discretamente uma pequena caixinha que carregava na bolsa. Dentro havia um chaveiro em forma de coração com as iniciais deles, e um bilhete que dizia: para que nossos momentos sejam sempre lembrados, mesmo quando estamos longe. Miguel ficou sem palavras, os olhos marejados. Ele se virou para mim, e pude ver naquele olhar a mistura perfeita de alegria, alívio e emoção genuína. Meu coração aqueceu. Isabel, sempre prática e controladora, estava agora completamente imersa em sentimentos que há muito tempo não experimentava. Mas antes que pudéssemos comemorar, Clara acrescentou, baixinho: eu também preparei algo. Mas é uma surpresa que só vamos descobrir juntos. Miguel olhou para ela, surpreso, e eu senti a tensão aumentar novamente. O que seria essa surpresa? O que ela havia planejado por trás daquele sorriso misterioso? O clima, que antes era de simples celebração, agora se tornava carregado de expectativa e emoção. Enquanto eles se aproximavam, percebi algo que me deixou inquieta. Os olhares, os gestos, a sinceridade de ambos criavam uma conexão intensa, mas havia nuances que somente alguém atento poderia perceber. Pequenos sinais, toques discretos, olhares prolongados. E, no meio de tudo isso, eu, Isabel, sentia que minha própria vida estava prestes a se entrelaçar com essa história de maneiras inesperadas. Miguel finalmente pegou a mão de Clara, e juntos abriram o último presente. Era uma caixa com fotos de momentos que passaram juntos, algumas engraçadas, outras emocionantes, todas cuidadosamente selecionadas. Clara sorriu e suspirou, emocionada, enquanto Miguel ria e chorava ao mesmo tempo. Tia, olha isso!
disse ele, apontando para as fotos, não seria tão perfeito sem você aqui. E eu feliz por fazer parte disso, respondi, sentindo as lágrimas surgirem nos olhos sem perceber. A tarde avançava, e cada gesto, cada palavra, cada emoção tornava-se mais intensa. Mas, ao olhar para Clara, notei novamente aquela expressão de mistério e expectativa. Algo ainda estava por vir. Algo que ninguém estava esperando. Enquanto nos despedíamos da cafeteria, com a luz do entardecer tocando suavemente nossos rostos, Clara fez um gesto discreto, como se quisesse que Miguel e eu notássemos, mas sem dizer nada. Um segredo silencioso, uma promessa não verbalizada, que fazia meu coração acelerar de curiosidade. Tia, eu acho que essa foi a melhor surpresa de todas, disse Miguel, abraçando-me rapidamente. E ainda não acabou, Miguel. Apenas lembre-se, momentos como estes são especiais, porque carregam emoção, improviso e a coragem de mostrar o que sentimos. Respondi, sorrindo. Enquanto caminhávamos pela rua iluminada pelo pôr do sol, eu sabia que aquela história estava longe de terminar. Pequenos detalhes, gestos inesperados e sentimentos ainda não revelados criavam uma tensão doce e intrigante. O que Clara havia planejado? Que surpresas ainda aguardavam Miguel? E que papel eu ainda teria nessa história que começamos sem imaginar que mudaria tudo? A tarde perfeita tinha chegado ao fim, mas deixava para trás uma promessa silenciosa. A aventura, a emoção e os mistérios daquele fim de semana apenas começavam. E, no fundo do meu coração, eu sabia que estávamos prestes a descobrir algo que transformaria para sempre a vida de todos nós. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.